Olá, meus colegas, um grande prazer reencontrar-lhes aqui para mais um vídeo. No caso, o primeiro vídeo de análise de fato de empresas aqui no canal, né? Um projeto piloto, né, nesse meu projetinho pessoal. E caso você não tenha visto o título, hoje nós vamos falar da Smart Fit, né? Para quem não sabe, a Smart Fit, muitos de vocês devem conhecer, né? Mas para quem não conhece, é uma rede de academias, basicamente. A gente vai entrar nos pormenores posteriormente. Mas uma grande de rede de academias, né, que possui unidades por todo o Brasil, né, naquele modelo de mensalidades de baixo custo, né, baixo preço nominal, que você pode ir em diversas unidades dependendo do seu plano e etc. Né. Existem outros players além da Smart Fit, mas de longe a Smart Fit já é com maior número de unidades. Né. Muitos outros também vocês também provavelmente podem conhecer a Blue Fit, né, se forem daqui do estado de São Paulo. Se vocês conhecem a Blue Fit, vocês conhecem a Smart Fit, é um modelo de negócio parecido, só que a Smart Fit muito maior e com outro poder de escala, certo? Mas antes de começar o vídeo, eu só quero ressaltar que a partir desse vídeo e para todas as análises que eu for fazer aqui no canal, eu vou fazer uma análise primeiro a partir dos números da empresa. Porque a partir do momento, na minha percepção, que você começa a ver a tese e depois ver o número, você se encanta pela tese de investimento, né, com toda aquela historinha, o marketing que a RI faz, naturalmente, pode tentar vender o próprio peixe, afinal, é um negócio. E você vai tentar, depois de ser seduzido por essa historinha, tentar encontrar isso nos números. Então você vai meio que cair numa armadilha. Enquanto se você começar pelos números, você vai ter o que é soberano primeiro. Porque os números são soberanos. Eles são o que realmente importa. Aí, diante deles, você vai tentar encontrar isso na tese e o que justifica o que, o que na tese está expresso nos números, o que não está pode ser exagerado na empresa e etc. A partir disso, uma análise bottom-up a partir dos números e você tentando respaldar isso na tese, eu tenho a percepção de que você tem uma análise mais completa e mais real do que a empresa é e do quão transformador o negócio pode ser para o longo prazo, certo? Porque, para quem não sabe, para quem não viu meu vídeo de introdução, prazer, o meu nome é Fernando Alba, sou um pequeno poupador e eu faço, né, com esse canal, eu quero fazer análises de empresas de capital aberto, né, com o intuito de construir um patrimônio para o longo prazo, né, sob o método buy and hold. Então, se você tiver outras estratégias, como investir em dividendo, value investing, que é aquilo de empresa barata e tal, tudo bem, não tem nenhum problema, mas não é o que você vai encontrar aqui. Você pode, né, acabar vendo para ter algum insight, mas essas estratégias não são o foco aqui. Meu foco são empresas com capacidade de transformação no longo prazo para a construção de patrimônio junto a eles. E nesse primeiro vídeo, vamos ver se a Smart Fit é uma empresa dessas ou não, tá? E antes de mais nada, eu peço perdão se eu acabar olhando muito para baixo, é porque eu tô com uma colinha, né? E também que eu faço, assim, eu geralmente com esse canal eu quero fazer as análises, né, aqui estudando e logo depois fazer o vídeo, mas esse não é o caso, isso aqui eu já fiz faz um tempinho. Mas, então eu vou acabar olhando muito para baixo, também aqui para outra tela, aqui essa tela secundária onde está o OBS, que é o software que eu uso para gravar, e um roteirinho não tão bagunçado quanto isso aqui. Mas, enfim, primeiro vídeo, peço compreensão de todos vocês, tá? Isso é uma coisa, eu tô com o lábio rachado, então se eu ficar parando de falar e lamber o lábio por causa disso, peço perdão. Aqui tá meio. Tá uma frente fria meio seca aqui em São Paulo, tá complicado. Mas, tudo bem, vamos lá. Né, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, né? Aqui, o site de relações com investidores da SmartFit. E também, só uma coisa que eu esqueci de avisar, é que para fazer toda essa análise de números, etc., eu vou utilizar o site do Fundamentei, certo? Para quem não conhece o site do Fundamentei, eu não sou patrocinado, não tenho nenhum vínculo nem nada, mas é um site que, a partir de planos pagos, né, você pode ter acesso a planilhas como essa, né, com todos os números das empresas congregados, com cursos também, se você quiser aprender. Né, são cursos bons, não são cursos a lá guru de investimento nem nada, são cursos que eu até recomendo, mas não tem nenhum vínculo. Mas eu vou acabar usando esse site aqui, né, vou até mostrar aqui, justamente porque fica muito mais fácil de analisar os números por aqui, certo? Tem o plano pago, se vocês quiserem, se tiverem curiosidade pelo serviço, pesquisem lá depois, eu não tenho vínculo nenhum, tá? Bem, aqui vocês podem ver a nota que eu dei, né, pra empresa. Então, já um mini spoiler, eu gostei bastante da empresa. Mas lembrando, isso não é uma recomendação de investimento de forma nenhuma. Eu sou um cara que, como eu disse no meu vídeo de apresentação,
eu sou apenas um pequeno poupador, comecei a estudar há pouco tempo, não tenho certificação, não tenho autoridade nenhuma, não sou professor, não dito nada. Tudo que eu vou falar aqui são os insights que eu tive a partir da análise dos números e da tese da empresa, que vocês devem utilizar no máximo para complementar estudos de vocês também. Afinal, por isso que eu chamo vocês de colegas, porque eu presumo que vocês estejam estudando junto comigo. Nunca usem minha palavra para decidir comprar uma empresa ou não. E isso eu não falo só por questão de regulamentação da Anbima, porque eu sei que a Anbima nunca vai ver meu canal, é sim porque realmente, assim, o que importa é você construir conhecimento. Se você construir conhecimento, você vai saber tomar as decisões no longo prazo para construir patrimônio. Então, use os meus vídeos, no máximo, como um insight adicional. Certo? Dito isso, vamos falar dos números e depois nós falamos da tese de investimento, né? E aí que eu vou abrir a apresentação institucional, vou abrir aqui os resultados também do primeiro trimestre. Eu sei que o segundo já saiu, tá? Mas é que eu falei, eu pesquisei, eu estudei em relação ao release do primeiro trimestre, mas não muda grande coisa, tá? Deixando isso muito bem claro, inclusive o resultado do segundo trimestre foi positivo em relação ao primeiro, e tanto que até a empresa subiu um pouquinho na bolsa, mas nossa, a tese da empresa mudou. Não, aqui o foco é mais a apresentação da tese e não o acompanhamento dela, certo? E para quem quiser acompanhamento também, no final eu falo mais sobre isso. Certo? Então vamos aqui para os balanços, tá? Inclusive um momento só para mudar o template, por favor. Mas vamos aqui para os números. A primeira coisa que eu acho importante a gente ver é que é uma empresa com lucro bruto e EBITDA positivo. Então não é uma empresa que a partir da sua operação ela possui prejuízos, né, inerentes. Então aqui a gente já parte de um pressuposto que não é uma empresa que queima dinheiro, né? Aquelas empresas horrorosas, né? Até porque esse tipo de empresa provavelmente eu não vou abordar aqui, tá? Porque são filtros até meio básicos, né? Empresas de filtros, por exemplo, nossa, empresa que não tem tag along, empresa que não tem muitas negociações por dia, né? Liquidez é baixa, empresa que só tem prejuízo por ter prejuízo, né? Não tem nem aquele, como a Tesla, por exemplo, que teve prejuízo porque era uma startup. Não, prejuízo por ter prejuízo, porque a empresa é ruim. Essas empresas eu raramente vou abordar aqui, porque eu não acho que compensa, né? Você bate o olho, você já sabe que não é grandes coisas. Mas a SmartFit não é uma dessas empresas, a gente já vê aqui que tem números aqui interessantes. E lembrando que, bem, vamos desconsiderar os anos de 2020 e 2021, tá? Porque era pandemia e, obviamente, bem, academias vão ser afetadas pela pandemia, né? Então os números de 2020 e 2021 não são muito parâmetro, tá? Para análise, então por exemplo, você consegue ver prejuízo aqui em 2020 e 2021, né? Bastante. Vamos ignorar esses números. Dito isso, como funciona o negócio da Smart Fit, né? A Smart Fit, por ser uma rede de academias, é um negócio bem simples de compreender. Você vai lá, paga a sua mensalidade, que, bem, eu sou cliente, né? Eu pago R$ 150 na minha mensalidade. Vai lá, você paga R$ 150, aí, basicamente, isso, né, fica líquido para a empresa. A empresa recebe 150, vamos fingir que não tem taxa de pagamento, né? Vamos ignorar essa parte. Em troca de R$ 150, ela oferece todos os serviços da unidade, né? Com todos os equipamentos, com infraestrutura, os vestiários, etc. Tá? Então, a partir disso, a gente já consegue perceber, considerando que a empresa está em crescimento, né? Quanto mais tempo passa, mais a empresa está crescendo, né? Está abrindo unidades, né? Em relação, por exemplo, em comparação com o primeiro trimestre de 2024, o primeiro trimestre de 2025 já tinha 20% a mais de unidades, né? Já estava ali, já tinha mais de 1.700, antes tinha umas 1.300 por aí, sei lá, 1.500, façam a conta aí. Então, considerando que a empresa tem crescimento, né, no atual momento, isso a gente pode ver pelo CAPEX crescente, né, aqui. A gente, né, CAPEX, para quem não sabe, é o investimento que a empresa faz, né, tanto em expansão quanto em manutenção, mas, bem, você consegue ver nas demonstrações da empresa o quanto é expansão e manutenção, mas sabemos que a grande maioria disso aqui é expansão. A gente consegue perceber logo de cara que esse aqui é um case sobre retorno de investimento, né? A empresa vai lá, compra, geralmente aluguel, né? Aluga um espaço, faz toda uma reforma ali pra, né, comprar aparelho e fazer a academia acontecer, coloca bastante dinheiro, aí abre, as pessoas vão fazendo matrícula e esse dinheiro vai voltando para a empresa em forma de mensalidade. Então logo de cara a gente já consegue perceber uma característica da empresa, que é justamente que é um case sobre retorno de capital. O que no Brasil já é uma coisa um pouco mais complicada diante do alto, estruturalmente alto custo de capital. Nosso país, né, a taxa de juros nas alturas, né, atualmente em 15% taxa Selic, né, e na média histórica também está nos high single digits, né, uns 8, 9%, que é
inviável para uma economia saudável, né? À toa que a gente não tá. Quer dizer, também tem outros fatores, né? A gente não é um país em desenvolvimento só por causa disso, lógico. Mas enfim, tá entendendo? Então já é um case complicado no Brasil, mas a gente consegue perceber uma coisa, que esse case, com o crescimento ao longo do tempo, isso oferece oportunidades interessantes, tá? Porque, como a gente pode ver, como a gente vai ver posteriormente, inclusive já dando aqui até um spoiler, a Smart Fit acaba exercendo um modelo de crescimento que é que as unidades mais antigas vão pagando a instalação e a criação de novas unidades. Então, né, não tendo que contrair tanta dívida, tanto que se você for ver, a dívida dela não é alta, tá? Lembrando que, eu vou explicar isso depois, esses números estão distorcidos, tá? O dívida líquida EBITDA dela não tá em 2,6. Uma conta de padaria corta pela metade, que é mais ou menos o que tá, e eu vou explicar o porquê, eu vou mostrar depois num template mais que detalha a dívida. A dívida dela não é tão alta quanto tá aqui, na prática. Mas ela atua muito nesse modelo de as unidades mais antigas vão gerando caixa, porque né, já está consolidado, e assim consegue crescer com alto capex e com pouca dívida. Tá? O fluxo de caixa está negativo, né? Ou seja, o que a empresa recebe, ela tipo, vamos supor, ela recebe R$ 100, ela está gastando 120, então ela está queimando caixa, não está sobrando dinheiro no caixa, ela está tendo que recorrer à dívida, mas uma dívida ainda baixa, porque as unidades mais antigas estão gerando caixa necessário para essas novas unidades e fica um ciclo infinito. Infinito. Não é infinito porque não existe nada infinito na economia, mas vocês entenderam o princípio, tá? Mas antes, já tô dando uns passos adicionais, tá? Mas esse é o principal que vocês devem entender sobre a Smart Fit antes de olhar os números, tá? Que é isso que ela se propõe a fazer. Mas como se expressa nos números, né? Porque vamos lá, né? Essa é a tese inicial, muito, muito inicial, prematura, né? Sem aquelas historinhas nem nada. A gente vê que a empresa tem um lucro bruto crescente. Certo? Só que essa é uma coisa que, bem, eu parto aqui do pressuposto que vocês têm familiaridade com os termos de receita líquida, lucro bruto, margem EBITDA, etc, tá? Mas para quem não tem conhecimento, para quem não tem essa familiaridade, resumindo, da receita líquida para o lucro bruto, abate-se os valores que são diretamente relacionados à operação da empresa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de uma indústria. Da receita líquida para o lucro bruto seriam deduzidos os custos do chão de fábrica, do aluguel do espaço da fábrica, conta de luz da fábrica, etc. Certo? Enquanto do lucro bruto para a margem EBITDA seriam deduzidos os custos de escritório, digamos, né? Esse é um termo até que o Asvid usa bastante, né? Asvid que é um cara que eu gosto muito desse ramo de análise de empresas, então vou acabar fazendo algumas referências a ele. Bem, ele é da Fundamentei, né? Na toa. Que são os gastos, por exemplo, com o jurídico, com o administrativo, com marketing, etc. Tá? E da margem EBITDA para o lucro líquido, que é o lucro real. Real porque não necessariamente real, pode ter impactado por coisas não recorrentes, por hedge. Lucro líquido não diz muita coisa. Nesse caso aqui, principalmente com o resultado financeiro e outras coisas que a gente vai ver posteriormente. Mas daqui seria, bem, deduzido os juros, os impostos e depreciação e amortização. Certo? Mas aqui a gente já encontra uma coisa diferente. Você fala, tá, a receita líquida para o lucro bruto são deduzidos uma série de custos, e do lucro bruto para a margem EBITDA, outros custos. Então, como que a margem EBITDA, quer dizer, a margem EBITDA não, né? Como que o EBITDA está acima do lucro bruto? E aqui que a gente tem uma coisa que é muito característica da Smart Fit, tá? Que no caso, por que o EBITDA é maior que o lucro bruto? Porque a margem EBITDA não considera depreciação e amortização, naturalmente. Enquanto, nesse negócio especificamente da Smart Fit, a depreciação e amortização está no custo bruto da empresa. Não vou entrar aqui no mérito contábil, porque eu não sou formado em ciências contábeis, né? Eu sou graduando em outra coisa, então não sei especificamente qual é o mecanismo por trás, mas por isso que o lucro bruto está abaixo da margem EBITDA. Tá, então lembre disso. Porque a margem EBITDA considera gastos administrativos e o lucro bruto considera depreciação e amortização. Certo? Então, por conta disso, em empresas como o Smart Fit, né, que a depreciação e amortização é maior que os custos administrativos, né, e aqui GIA, que é gastos operacionais, que é gastos administrativos, principalmente, se DIA é maior que GIA,
o EBITDA vai ser maior que o lucro bruto, mesmo que a priori isso não faça tanto sentido. Tá, mas acontece. Certo? E vamos lá. Então, dito isso, a gente vê que a margem bruta da empresa é uma margem alta. Tá? A gente vê que a margem de cerca de 40 e poucos por cento e uma margem crescente ao longo do tempo. Tá? Que começa aqui 30, 29, 30. Ok, aqui a gente não considera, né? 30, fica aqui na faixa dos 30, né? 2019 aparentemente também teve alguma coisa não recorrente. Não vou entrar nesse mérito. E depois tá subindo, ó. Subiu de 30 para 40, 41, 42. Né? Vocês devem estar se perguntando como que a margem bruta está crescendo tanto. E a gente vai entrar nesse mérito depois. Certo? Mas então fiquem de olho. A margem bruta é uma margem relativamente alta para um case desse de retorno de capital. Tá? E tem bastante gasto operacional, mas ainda assim uma margem razoável, certo? E outra característica muito importante desse negócio é que okay, a margem bruta é boa, mas há bastantes gastos administrativos, certo? Principalmente com vendas e marketing. Né? Aqui eu até coloquei uma faixa específica só para isso, né? Só para proporção de vendas e marketing sobre a receita, a gente vê que gira nas faixas dos 10%. Ou seja, a cada R$ 10 que a empresa recebe, tipo, que entra no bolso, vai só para marketing, desconsiderando gastos administrativos normais, para renovação de aparelho, para conta de luz da academia, para o pagamento dos professores que lá estão, né? Tudo isso só para vendas e marketing. Tá? E essa é uma coisa para se ficar de olho, né, posteriormente, porque é uma empresa de margem bruta razoável, né, para um case desse, só que ainda assim não muito alta. Então, o ideal seria ter gastos operacionais, né, que pesquisa e desenvolvimento, que no caso não tem aqui, mas enfim, mas com gastos administrativos, venda e marketing, seria interessante esses gastos serem baixos, né, para sobrar mais dinheiro no lucro líquido e ser uma empresa mais rentável no geral. Só que a gente, assim, faz sentido os gastos estarem crescendo, né? A gente vê que está em amplo crescimento os gastos, porque também a receita está crescendo, né? Tem mais unidade, com mais unidades você tem que mais gastos administrativos, por natureza. Mas seria interessante acompanhar esse número posteriormente, né? Por exemplo, para caso a empresa passe a estabilizar. Porque chegou uma época que a empresa começou num caminho de estabilização, só que depois a empresa voltou a botar o pé na marcha de crescimento. Então, se a empresa um dia voltar a estabilizar o crescimento, quer dizer, sim não, né? Quando, né? Porque isso vai acontecer eventualmente. Seria interessante ver se esses gastos são realmente estruturalmente altos. Porque se eles tiverem que ficar altos para sempre, se a escala que a empresa está tentando ter não garante que a gente possa baixar esses gastos administrativos, a empresa vai ser menos rentável. Quer dizer, não menos rentável do que hoje, mas não vai ser tão rentável. Porque o que é interessante é, se a margem bruta não é tão alta, os gastos administrativos seriam enxutos para sobrar mais um lucro líquido e vice-versa, quando for o caso. Né, ter gastos brutos altos e gastos administrativos altos é perigoso justamente por isso, né? Porque indica que talvez a empresa dependa desses gastos administrativos para se manter, o que nunca é bom para um negócio. Mas a gente está em fase de crescimento e esses números não são nada amedrontadores também. Ok. Dito isso, vamos para outro fator, que é a questão da margem bruta. Até porque a gente vai falar bastante de lucro bruto e EBITDA aqui, mas, e eu falei que a margem bruta está crescendo, só que tem uma coisa interessante aqui. Se você pegar desde 2016, o lucro bruto da empresa está crescendo 34%. Certo? Enquanto a receita líquida está crescendo 29%. Aí você fala, tá, a empresa está em crescimento. A empresa está crescendo, mas o lucro bruto está crescendo mais do que a receita. Então, de grosso modo, é como se a rentabilidade da empresa, mesmo em crescimento, estivesse subindo mais que a receita. A gente deve estar pensando, como isso pode acontecer? E aí a gente vai entrar depois nesse conceito que a Smart Fit, como qualquer case de retorno de capital, ela depende muito do funcionamento das suas unidades, das suas lojas. Né? Só que no caso da Smart Fit, isso é explicado, o lucro bruto crescer mais que a receita no longo prazo, por conta da maturação das unidades. Porque quando a empresa ela vai lá, tem todo esse gasto, e depois de todo esse gasto, aí ela abre a unidade, ela vai depreciar muita coisa de uma vez só. Vai depreciar todos os aparelhos que ela comprou, vai depreciar tudo de gasto que teve com reforma, tudo vai depreciar de forma rápida. Então, vai começar a ter receita,
Só que você não vai ver isso refletido no lucro líquido, porque depreciação e amortização vai ser alta. Né? Tanto que tem até um dado que eu peguei, deixa eu pegar aqui, que em unidades, quando as unidades elas são inauguradas, isso, tipo, de grosso modo, é como se 11% da receita dessas unidades fosse só para depreciação e amortização. Porque ela vai depreciar tudo de uma vez muito rápido. Só que, conforme a academia ela vai operando, essa depreciação e amortização vai baixar. Porque você vai. Tá ok, tá funcionando. A academia tá operando. E você tá depreciando os aparelhos, vai em 3, 5 anos. Só que daqui a 10 anos a empresa vai estar lá. A unidade vai estar lá. Vai ter mais alunos ainda, porque conforme a empresa vai operando, conforme a unidade da academia vai operando, vai entrando cada vez mais gente, né, até chegar num platô. Ou não, quem sabe, né? A gente vai ver até isso depois. E, tipo, os aparelhos já estão depreciados, mas eles estão lá funcionando. Vai ter uma substituição eventual através do CAPEX de manutenção, mas a unidade vai estar lá funcionando. Então, vai ter uma queda dessa depreciação e amortização. De 11% para cerca de 7%. O que pode parecer pouco, mas lembre-se, é 33% de queda. Num negócio de margens não tão altas no bottom line. Então, o que vai acontecer é que no início, né, da operação das unidades, a margem bruta da unidade não vai ser muito alta. Tanto que se você for ver aqui, na minha coleta tem que no início das operações de uma unidade, a margem bruta é de 36%. 36%. O que você pode até ver um pouco aqui, né? Tava nessa faixa de 36% mesmo. Só que conforme a unidade vai operando, tudo vai se depreciando e tal, a unidade vai amadurecendo, vai maturando, né? E ela cresce até uma faixa de 52% de margem bruta. Que tem crescido com o tempo. Por muito tempo, por uns anos ficou 51, 52, agora já estão 53%. Então é um case que, assim, hoje a gente não vê isso muito refletido nos números, né? A gente não via por muito tempo. Porque tinha muita unidade nova. Né? Era tipo, vamos supor, é como se tivesse 100 unidades recentes. Aí tá ali nos 36%. Só que você vai inaugurando outras, só que aí elas vão maturando, vão gerando caixa, porque depois que você deprecia, os custos são muito baixos, então você não vai precisar reinvestir tanto nela quanto entra de dinheiro a partir das mensalidades, então o dinheiro entra limpo no seu bolso. E a partir disso, você vai ter um negócio rentável, porque 52% de margem bruta, você não vai ter tanto gasto administrativo, porque a unidade já está maturada, né? Você vai ter menos, naturalmente. Isso você tem que acompanhar pelos números, claro. Mas com esse dinheiro que entrou, que agora você está girando muito caixa, você pode ir inaugurando outras unidades. E a partir disso, você vai girando unidades, só que essas unidades vão ter 36% também de margem bruta no início. A anterior tem 50%. Só que aqui tem 100 unidades com 50%, e tem 400 com 36%. Só que com o tempo, o crescimento nenhum, o crescimento infinito. Vai aumentando a margem das empresas, em safras diferentes, né? Eles até chamam assim de safras diferentes de academia. Vão crescendo e cada vez mais vai ter maior participação de academias já maturadas em relação às não maturadas. E assim você vai ver a margem bruta da empresa crescendo. E é esse movimento que a gente está vendo aqui. Porque mesmo que esteja em um crescimento, você não está crescendo mais 3 vezes o número de unidades. Eles estão dobrando a cada alguns anos. Né? Lembrando, então, ainda está em um ritmo muito acelerado de crescimento, o que é muito bom, né? Porque até o momento tem sido feito de uma forma relativamente saudável, como a gente vai ver posteriormente, mas a gente já consegue ver um reflexo dessa maturação das academias nos números. O que mostra como o negócio realmente é um ativo que está gerando caixa no momento. Né? As unidades maturadas. Certo? Então, por isso que a gente vê um maior crescimento do lucro bruto em relação à receita operacional líquida. Porque cada vez mais unidades vão maturando e vão sendo mais, vai ter uma participação maior no número de unidades no total, né, das maduras, e assim a margem bruta vai crescendo por uma questão de matemática de proporção. Certo? Só que nenhum desses custos é de graça, porque num ritmo acelerado de crescimento, a gente vê que a empresa, mesmo com toda essa capacidade de reinvestimento das unidades mais antigas, né, que já estão mais maturadas, e aqui a empresa coloca uma unidade maturada, vai maturando ao longo do tempo, só que a empresa considera uma unidade com algum nível de maturação, uma unidade com mais de 24 meses de funcionamento a partir do início do ano. Então, por exemplo, você abriu em maio de 2023.
você vai ser considerado maturada em janeiro de 26. Porque em janeiro de 25 não vai ter 24 meses, mas em janeiro de 26 vai. Já vai ter tido mais de 24 meses de operação. Só que mesmo assim, né, assim, a Smart Fit tá vendo um amplo cenário de crescimento, uma oportunidade. Então, mesmo com esse reinvestimento, a conta não tá fechando. Né, estão com um fluxo negativo de caixa, estão queimando caixa. Só que é um ciclo que tende a se equivaler. Porque eles estão abrindo unidades, só que ao mesmo tempo que eles estão abrindo unidades antigas, unidades que eles já abriram, estão maturando. Vão gerar mais caixa e a dívida tende a cair. Eles estão contraindo dívida, só que a dívida tende a cair. Porque, lembrando, e aqui eu vou esclarecer. Agora que eu esclareço, deixa eu pegar aqui. Tá. É que eu tô vendo aqui o. Desculpa, tá? E um grande indicativo desse proxy de geração de caixa é o EBITDA. Tá? Você vê aqui o EBITDA 175, agora tá gerando 3 bilhões por ano de EBITDA. Então, assim, tanto que se você for ver, tá aqui, ó. Gerava, tipo, antes já 3,8 bilhões de dívida. Tá, a dívida que tá distorcida, mas a gente vai entrar nesse mérito depois. Só que já 1,5 bilhão de EBITDA. Só que vão aumentar a dívida, aumentaram pra cacete a dívida pra abrir novas unidades. Só que outras unidades foram maturando. E foram gerando mais caixa. Tanto que agora o caixa tá o dobro disso. Entendeu? Então, a dívida cresce, só que a geração de caixa também cresce. Então, você consegue gerar um crescimento relativamente sustentável, né? Que a gente tá vendo aqui. Porque, deixa eu até mostrar o que eu ia mostrar aqui. Eu vou até abrir outra aba pra ficar mais fácil de explicar. Ó, tanto que se a gente for ver, ó, aqui abrir outra aba. Vamos ignorar os números, tá? Os números aqui estão diferentes do outro porque são diferentes bases de dados, a gente tem diferentes coisas contábeis, mas esse não é o foco aqui, tá? Tem diferenças do que a empresa mostra no release, do que está nos demonstrativos financeiros. Isso é meramente questão de apuração contábil, não é que um número está errado ou certo, mas o que eu quero mostrar é a proporção. Você vai ver, se a gente pegasse essa mesma base, seria a mesma coisa, tá? Que, assim, basicamente, metade da dívida da empresa é lease. Porque com as novas normas contábeis, né, o IFRS 16 principalmente, o arrendamento, né, o aluguel dos espaços, eles não entram mais como custo operacional somente, eles entram como dívida. Ou seja, no custo bruto está o aluguel imediato dos espaços. Só que o restante, por exemplo, a Smart Fit, ela aluga, ela chegando a sair, por exemplo, ela tem muita unidade em mercados e atacadões, né? Ela chegando a sair, aluga o espaço da sair. Só que, tipo, ela aluga por 10 anos. Esse período, tipo, o aluguel imediato entra no custo operacional, no custo bruto, no caso. Custo bruto. O restante, ele entra como dívida, na parte de lease. Só que, concorda comigo que não faz muito sentido se apurar dessa forma, porque, no final das contas, esse gasto com aluguel é custo bruto. Vai se transformar em custo bruto. Tá? Então, basicamente, metade da dívida da Smart Fit no momento é lease. É questão que, basicamente, você pode equiparar é só o custo bruto. Custo bruto futuro. Que se a empresa se manter saudável do jeito que tá, não tem nem o que se preocupar, porque faz parte da operação da empresa. Então, basicamente, que você vai ter, considerar que é metade disso. Então, é como se fosse, 1.2, 1.3 vezes dívida líquida EBITDA. Sabe? Então, você consegue ter essa geração de caixa. A partir de você consegue, ela tá contraindo dívida, mas esse aumento da dívida está sendo compensado pelo aumento da geração de caixa. Tanto que a dívida líquida, mesmo subindo muito nominalmente, continua baixa em relação à geração de caixa que é EBITDA. Por isso que eu até falo, não faz muito sentido você analisar o lucro líquido da Smart Fit nesse momento, no momento de crescimento. Porque ela vai ser muito afetada pelo resultado financeiro. Só que o que mais importa não é você ver o quanto que está lucrando no ponto do lápis, é ver justamente essa questão da geração de caixa, dívida e a operação das academias. Você pegar o CAPEX, que é o custo que é o que ele está gastando, e ver se ele está dentro do fluxo de caixa. E ele não estando, você vê o quanto que é em relação ao proxy de geração de caixa. Você vai ver que não é muita coisa. Tipo, tá no nível saudável, tá 1.1 vezes dívida líquida EBITDA, já considerando que o EBITDA vai crescer com o tempo. Então, é um cenário bem sustentável de dívida, né? Aqui não parece tanto, mas bem, vai melhorar esses números porque é pandemia, né? Mas então, tipo, não é que ela tá contraindo dívida pra expandir. Não. Ela tá contraindo dívida,
mas um ritmo baixo de contração de dívida, porque vai pegando muita dívida, só que o EBITDA vai crescendo. Então, a proporção disso para a geração de caixa acaba, tipo, meio que estando no nível saudável de qualquer jeito, tá? E claro, mas para você manter isso sustentável, você tem que acompanhar o desenvolvimento das academias, né? Se as academias realmente estão subindo a margem bruta. Isso você vai ver nos releases, né? Todo trimestre vai lá abrir, ou todo semestre, enfim, né? Aí você que decide o quanto você vai acompanhar a empresa que você é sócio, se você decide ser sócio do SmartFit, para ver como tá o desenvolvimento das operações, os números, etc. Mas do jeito que tá num ritmo saudável, mesmo que não aparente tanto de início. Certo? E até por isso, que você vai ver diferentes fontes relatando diferentes números de EBITDA e etc, tá? Porque vai ter essa questão do arrendamento, do aluguel entrando no passivo da dívida, certo? E tanto que é por isso também que a empresa não tem payout, né? A empresa não distribui dividendos. Porque ela tem essa percepção de que reinvestindo no crescimento do negócio, ela vai ter uma rentabilização maior do que simplesmente retornando ao acionista para ele aplicar de outras formas. A empresa ela quer crescer e crescer porque ela tá vendo uma oportunidade nisso. Né? Tanto que ela tá conseguindo crescer pra cacete. Né? Eu mostrei 20% de unidades abertas em um ano. Ela tá vendo essa oportunidade de poder crescer e crescer ao mesmo tempo que outras unidades maturam, fazendo com que a geração de caixa aumente. Então ela contrai dívida, só que a geração de caixa que vai aumentando nesse meio tempo já compensa essa dívida, né? Já faz essa dívida ser menor do que ela inicialmente aparentava ser, então ela não distribui dividendos. Tá? É um case clássico de crescimento. E dá muito para perceber essa questão do quanto que a empresa está crescendo a partir da subdivisão do CAPEX, né? Você pega o CAPEX, isso vai estar nos releases também, você vê o quanto que é manutenção e o quanto que é expansão. Né? Se for muito mais expansão, você vê que a empresa está em crescimento. Se não, se manutenção começar... Quer dizer, a manutenção sempre vai crescer, né? Porque você vai abrir novas unidades, o CAPEX de manutenção naturalmente vai crescer. Só que se ele crescer num ritmo maior que o CAPEX de expansão, isso mostra que a empresa não está crescendo tanto. Tá? Aí já vai ter uma outra abordagem, mas não é esse momento, né? Se a gente pegar os dados trimestrais, a gente vai ver que é dinheiro para crescer. Certo? Então, basicamente, essa é a questão dos números da empresa. Tá? É isso que eu tinha a dizer. É a questão do porquê o EBITDA, né? Pegando os tópicos principais, porque eu acho que eu acabei me enrolando um pouco. O EBITDA, porque o EBITDA é maior que a margem bruta, porque o EBITDA é maior que o lucro bruto. Né? Essa percepção do será que os custos com vendas e marketing, né, esse custo alto de administrativo, ele vai ser um gasto eterno, né, que a empresa depende para manter a sua operação sustentável, mas isso é uma coisa que a gente vai ver só no futuro, né? Se a empresa se consolidar, por exemplo, esse gasto tende a cair. O porquê, né, a gente vai por também porque o lucro bruto ele cresce mais que a receita, toda essa questão da maturação das empresas, que a gente até vai ver no release. O EBIT está sendo o maior indicativo do proxy de geração de caixa, né? E a maturação das academias, né? Como que a rentabilidade dessas academias é destravada, né? Vai ter muito... É um case de retorno de capital, né? Muito investimento inicial para inaugurar uma unidade. A unidade vai inaugurar, vai ter pouco aluno, vai depreciar tudo de uma vez, não sei o quê. Então vai ter um custo... Essa rentabilidade não vai aparecer no DRE. Só que com o tempo vai estar tudo depreciado, vai ter mais aluno, porque a unidade vai continuar funcionando, vai atrair mais gente. Aí, você não vai ter custo de depreciação e amortização grande, seu CAPEX de manutenção vai ser um pouco. Aí tudo que entrar basicamente vai ser. O que entrar vai ser basicamente lucro, né? Vai subir de 36% para 52% a margem bruta da companhia. E os custos administrativos aí dependem de coisas que vão além da unidade, né? Vão dos planos de expansão da empresa no geral, aí tem que acompanhar também com o tempo. Também tem essa questão, né, de que o fluxo de caixa é negativo, porque ela está contraindo dívida para crescer, só que conforme ela cresce, vai maturando unidades antigas. Então, maturando-se as unidades antigas, ela vai gerando mais caixa, então, tipo, aumenta a dívida líquida EBITDA, só que aí o EBITDA ele vai aumentando porque outras unidades estão maturando. Então, a dívida aumenta, só que a dívida líquida sobre o EBITDA cai, o que é mais ou menos... Ela tá pegando dívida, só que tá aumentando a dívida, só que quando a dívida sobe, a geração de caixa sobe, aí o patamar de endividamento medido pelo dívida líquida EBITDA cai. Então, e lembrando também que a dívida que tá aqui, né, se eu não me engano, os releases eles ajustam isso, tá? Então você não vai ver 2.6, vai ver tipo 1 ponto alguma coisa, tá? Deixar isso claro.
Só que o que você vai ver, por exemplo, na ITR, na demonstração financeira padrão, né, padronizada, esse número aqui, você tem que lembrar que metade deles basicamente é só lease, que é o aluguel dos espaços. E por isso que vai ter diferença nesse dívida líquida EBITDA para outros lugares. Tá? No release, eles ajustam pelo lease, que eu até acho que é a forma mais adequada de ver. Aqui no fundamento eles puxam diretamente do. Né, Morningstar eles puxam diretamente da ITR, por questões contábeis, até melhor, né? Porque você até entende mais como funciona a contabilidade da empresa. Mas depois que você vai ver diferentes números em diferentes lugares. Não tem certo ou errado. Alguns vão considerar. Né, na ITR vai estar a apuração contábil mais correta, digamos, né? Só que não necessariamente correta, mais adequada. Então não tem questão de certo e errado, é questão de adaptação para o negócio da empresa. Né? Bem, não tem payout, né? Porque a empresa está visando crescimento, como eu falei, né? Subiu 20% de um ano para outras unidades. Então não tem payout, não é uma empresa, não é um caso de distribuição de dividendo no momento. No futuro, quem sabe, mas aí já são planos futuros da empresa, não tem por que ver isso agora. Você vai acompanhando, você vai sabendo. Você acompanha esse crescimento a partir da subdivisão do CAPEX, né? E do CAPEX em si. Porque o CAPEX ele vai crescer naturalmente porque assim, mais unidades, você vai ter que investir mais para você manter o aparelho, né? Se você tem 10 unidades, se um aparelho quebrar em cada unidade, você vai ter 10. Cada aparelho R$ 1.000, que obviamente não é R$ 1.000, mas enfim, você vai ter R$ 10.000 para CAPEX de manutenção. Mas se você tem 1.000 unidades, não vai ser 10 mil, R$ 10.000 que você vai gastar. Então esse CAPEX ele vai naturalmente crescer, por causa do CAPEX, puxado pelo CAPEX de manutenção de mais unidades. Só que você tem que ver essa subdivisão, né? Se o CAPEX de manutenção começar a crescer mais que o de expansão, isso indica que talvez a empresa esteja botando o pé no freio na questão de crescimento, né? Não esteja vendo tanta oportunidade, mas esse não é o caso no momento. E do jeito que as academias estão realmente maturando e crescendo estruturalmente a margem bruta, não teria por que muito, né? Considerando que a estrutura de dívida de capital está saudável, não teria muito por que a empresa deixar de crescer. Mas aí é questão de, putz, a empresa pode acabar não vendo muito mais oportunidade imobiliária de aluguel, pode ver que as unidades mais antigas não estão maturando tanto. Aí é uma questão que você tem que acompanhar os números da empresa. Não é que a empresa vai ver isso, mas você também tem que ver. Que isso é sócio da empresa final. Se você for ver que, putz, você tá chegando a 52%, agora não tá chegando mais, agora tá chegando 40%, 45%, tá piorando. Aí talvez a empresa pare de crescer, ou talvez só não acho que é oportunidade no momento. Mas aí você tem que ver. Até você sabendo por trás desses números, você entende isso. Lembrando que todos os aluguéis eles entram metade como dívida, tá? E o aluguel atual entra como custo operacional saindo da dívida. Certo? Agora aqui nós vamos para as apresentações, né? Já falei pra cacete. Eu falei que ia ser 15, 20 minutos cada bagulho na apresentação, mas não vai ser o caso não. Esse vídeo vai longe. Bem, agora estamos aqui no site de RI, né? Vamos parar de falar de números. Eu sou de humanas, não gosto de número. Muitos de vocês também devem gostar de número. Só que agora, com os números em mãos, a gente já consegue saber, né? A gente consegue ver o quanto isso se reflete na tese de investimento, porque a gente sabe muito pouco, né? Eu falei pouco aqui, eu falei só, tipo, questão mais... O que eu falei da tese é o que envolve matemática, mas não falei de vendas de crescimento, nem nada. Agora a gente vai ver se, né, a partir dos números, o que está nessa tese de investimento, né, na apresentação institucional, realmente é válido. Então aqui a gente vai tomar aí com um depósito de informações. E vamos lá. Né? Bem, aqui a gente já viu alguns dados da companhia, né? 1.759 academias, tá? No Brasil, só 800 dessas academias estão no Brasil, tá? Essa é uma coisa que eu até fiquei chocado quando eu vi, né? Muitas dessas academias são no exterior. A Smartfit não tem um plano de expansão de consolidar o setor no Brasil. Né? Pelo que eu entendi, eles enxergam também esse potencial no restante da América Latina. Porque você vê também, das 1.700 academias, só 800 são no Brasil, tem 400 no México, os cacete A4. Então, toda sobre esse modelo de high value, low price, que no Brasil as mensalidades giram em torno de 150, né? E nos outros países é ali em torno de $30, tá? Que é mais ou menos R$ 150 no Brasil, mas enfim, vocês entenderam. Certo? São 5 milhões de alunos, no Brasil são cerca de 2 milhões, se não me engano. Mas enfim, vou passar um pouco por cima, porque isso aqui, né, não importa muito pra gente. Tipo, essa é uma coisa que eu falo depois, mas vamos lá. Ok? Essa é uma coisa também que eu tenho que falar depois. Mas vamos por partes. Bem, eu ia falar de uma outra coisa primeiro, mas eu acho que eu dar mais pra baixo na apresentação, eu acho mais importante falar primeiro. Que é sobre a questão de franquia.
que você deve pensar, pô, esse case é um case possivelmente interessante, né? Não tô querendo induzir ninguém a comprar a empresa, só tô explicando como ela funciona. Eu gostei da empresa, né? Então eu acabo falando de forma mais positiva, mas lembre-se que eu não sou professor, vocês podem discordar do que eu falei tranquilamente. Eu não tenho autoridade nenhuma, não sou certificado nenhum, isso não é recomendação de investimento, isso é meramente o que eu analisei da empresa. Eu posso estar caindo em alguma armadilha que eu não percebo ainda, porque eu não sou expert nessa análise de empresas, né? Comecei a investir pouco tempo afinal. Mas, só que você fala assim, pô, Fernando, é interessante esse case, né? A empresa vai lá e tal, mas geralmente tem muitas empresas que crescem a partir de franquias, né? Aí a empresa não tem muito o que ganhar. Essa geração de valor a partir de tudo isso de você investe lá e deprecia, só que aí depois vai destravando a rentabilidade, isso não acontece muito em caso de franquia, né? Porque é a empresa em si que está que tá fazendo toda essa operação. Quanto disso é franquia? Aí eu não estou encontrando aqui, mas eu acho que talvez esteja no release, não esteja aqui. Mas é em torno de 20%, tá? O plano da Smart Fleet é ter 20% de franquias. E isso principalmente para lugares em que a Smart Fleet não vê tanto potencial de expansão. E, pois, vou dar um exemplo aqui. No Brasil, o Brasil é um país de dimensões continentais, sede da empresa, eles podem expandir o quanto eles quiserem, eles têm expertise sobre o território. Só que, vamos supor, eles são para a República Dominicana. País pequeno, não tem muita possibilidade de. Né, população pequena, baixa renda, não tem muita possibilidade de você criar um baita monopólio ali. Se você conseguir criar, não vai gerar tanto caixa. Então o que eles fazem nesses casos é, não, vamos fazer uma parceria com algum player local que tem uma expertise naquele lugar, porque se gerar uma expertise em um país é um processo administrativo caro. Aí eles fazem uma parceria. Não, a gente faz com o cara ele sabe desse território, ele sabe desse país, e ele opera com nossa bandeira a partir de franquia. Porque o retorno que eles teriam estabelecendo uma operação própria por lá não compensaria. Aí franquia acaba sendo um modelo mais asset light, que evita custo administrativo para uma rentabilidade que não seria tão grande. Certo? Então, esses 20% de franquia tem esse viés, mas também tem viés natural de franquia. Mas eles mesmos disseram que o alvo é 20%, hoje tem em torno de uns 15%, se eu não me engano. Mas o carro-chefe do negócio é mesmo sem franquias, tá? Aqui a gente pode ver também o número de clientes, né? É um setor que está em crescimento, né, no Brasil. É um setor que tem capacidade de se expandir ao longo do tempo. E, como a gente pode ver aqui, ó, pronto, esse é o que eu tava vendo. É um setor altamente fragmentado, é muito movido por players locais e players de bairro, né, as famosas academiazinhas de bairro. Só que a Smart Fit ela tem um modelo que já leva muita vantagem nisso, porque, bem, academias de bairro, elas possuem alto custo elas possuem um custo de capital alto, né? Se elas tiverem que pegar dinheiro, elas vão ter que pegar banco, junto com o banco, etc. Enquanto a Smart Fit pode se financiar no mercado de capitais por ter seus balanços públicos e estar na bolsa. Então, a dívida para ela é mais barata. E também ela pode comprar em massa, né? Ela é um player gigantesco, tem né, uma escala muito grande, ela pode comprar mais barato. Então ela tem um custo estruturalmente mais baixo, tem um custo de capital mais baixo, e também tem uma capacidade de atrair aluno. Porque é uma rede que possui diversas unidades. Então, por exemplo, eu vou dar meu exemplo. Nunca usem isso para análise de empresas sérias, tá? Mas vou dar meu exemplo. Eu sou uma pessoa que mora em São Paulo, só que eu nasci e cresci em Santos. E frequentemente eu vou de uma cidade para outra. Então, por que eu sou cliente da Smart Fit? É porque a Smart Fit é uma academia? Na minha opinião, não. Prefiro ter Blue Fit, pra ser bem sincero, como cliente. Mas, por quê? Porque eles têm mais unidades. Então, por exemplo, tem Blue Fit em Santos perto da minha casa, perfeito. Lá em Santos. Tem aqui em São Paulo? Não. Não tem. Academia de bairro. Se eu ficasse nas academias aqui no meu bairro, primeiro que eu tenho que pagar mais, porque são mais caras que a Smart Fit em média. E se eu fosse, quando eu fosse pra Santos, eu não teria como treinar. Então, isso é uma avenida muito grande de crescimento. Como o mercado é fragmentado, ter múltiplas unidades que os alunos podem treinar, que o cliente pode treinar, é um atrativo muito grande para mais pessoas se matricularem. E isso isso acaba sendo um diferencial da empresa. Não é à toa que as margens são altas. Ela tem seus diferenciais. E no mercado fragmentado, um player desse tamanho, né? Você pega aqui 1.400 na América. No Brasil são tipo 800 unidades.
A Bluefit, que vem em segundo lugar, tem 150. É que aqui tá considerando outros lugares. Tô falando só do Brasil pra ficar mais fácil. Tipo, é um setor fragmentado com possibilidade de consolidação. Né? Principalmente nesse setor de high value, low price, que é onde a Smart Fit se insere. Porque, claro, mas Fernando, tem aquelas academias chiques, aquela. Esqueci o nome. Mas tem outros tipos de academia. Ok, mas o que mais tem potencial de crescimento, né, no geral, isso a gente pode ver até em outros países, né? É justamente esse setor de high value low price. E nisso a Smart Fit tem uma ampla vantagem para os seus concorrentes. Certo? Então, tipo, tem essa avenida de crescimento. Agora, pra falar de avenida de crescimento de tese, tem essa, da consolidação do setor e dos seus diferenciais de ter mais unidades. Né? Isso a gente já pôde ver um pouco nos números, que isso realmente acontece. E também a partir dessa constatação que ele possui um custo mais baixo que academias de bairro, né? Que não necessariamente vão deixar de existir, lógico, né? Mas enfim. Só que também possui outras avenidas de crescimento, né? Como tá aqui no início, é que eu passei um pouco reto, né? Aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Eles possuem outras academias, né? Eles não possuem só a Smart Fit. Smart Fit é o carro-chefe, lógico, mas eles também possuem o que eles chamam de estúdios, que são academias de valor nominal mais alto, né? De preço nominal mais alto. Né? Que são aquelas academias mais de elite, assim, que tem outra pegada. Aqui, Velocity, que é muito focada em. Eu não sei, eu morava do lado de uma, mas eu nunca entrei. Mas, tipo, é focada em bicicleta, ciclismo, etc. Aí tem a Jab House, tem essa Race Bootcamp, e inclusive a Total Pass, né? Que é concorrente do Gym Pass, enfim, não sei muito bem como funciona, mas aqui a gente já vê que tem outras avenidas de crescimento. Não só tem a matriz, né? Que é o High Value Low Price, que é o carro-chefe da empresa, mas eles têm essa possibilidade de expansão para essas empresas, para essas academias de maior valor agregado. Eles também possuem o Total Pass, que é como se fosse, tipo... Eu não sei muito bem explicar porque eu não sei muito como funciona, né, pra ser sincero, como cliente. Mas basicamente você paga ali um plano e você pode ir em diversas academias, né, de diferentes empresas, diferentes coisas, né. Você pode pagar o Total Pass, aí você vai na Smart Fit, só que aí depois você vai numa de yoga que tá cadastrada, enfim. Né. A Smart Fit, ela tem o Total Pass, né, ela possui um player desse. Então, é uma proteção até mesmo para evitar disrupção de mercado contra ela própria, né? Se esse tipo de, de academia, de acesso à academia se tornar cada vez mais popular, ela tem capacidade de se prevenir contra disrupções e entrar nesse mercado de forma ativa, né? Que é uma coisa que muita gente que fala, né? Não, que Total Pass vai acabar com a academia. É tudo narrativa, né? No final das contas. Tem zero embasamento. A gente vê os números crescendo cada vez mais. Só que, né? Não tô falando que de forma positiva, né, necessariamente. Isso é uma recomendação de investimento. Só que a gente já vê uma proteção, né, contra isso e um potencial avenida de crescimento, né? Porque se isso vingar, a Smart Fit vai estar bem posicionada por já ter uma dessas. Então tem outras avenidas de crescimento. Não só a consolidação do setor dela, mas também essas outras avenidas de crescimento no mundo fitness, que também é um mercado em crescimento e com capacidade de consolidação. E isso além do fato de que, por exemplo, eles sendo player consolidado, eles teriam um alto poder de reajuste, porque eles também teriam custos mais baixos que todo mundo, então se eles reajustassem preço para valores maiores, dificilmente eles seriam disruptados, a não ser que fosse algo muito esdrúxulo. Eles possuem capacidade de criar tendências, né? Também, de certa forma, porque são um player muito grande no mundo fitness, então... Mas aí, isso é uma coisa mais teórica, tá? Não é uma coisa que se reflete nos números. E também tem a questão de que eles possuem serviços adicionais. Não sei se vocês são clientes da Smart Fit, eu sou. E quando você vai lá fazer o seu plano, eles oferecem, você pode ter consulta com nutricionista, você pode ter o app, que você pode ver uma outra coisa, você pode ter acesso ali às bebidas de energético, enfim, sei lá. Que são serviços com margens altas, né? Eles fazem serviços para ter margens altas. Então eles possuem também essas avenidas de crescimento dentro da própria Smart Fit matriz. Tá, e eles também têm... Bem, eles se consolidando, eles teriam capacidade de fazer muitas outras coisas também, além de serviços, plataformas, aplicativos, redes sociais, que inclusive eu acho que tá nessa apresentação em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Não sei onde tá, acho que tá aqui no final. Eu lembro de ler isso, até mandei pro meu irmão. A gente vê número, mas muitos desses números, assim, eu recomendo vocês verem, mas eu falei o que mais importa, eu acho que eu já falei.
Meu Deus do céu. Aqui, ó, pronto. Ó, aqui, ó, rede social, pode por vir em 2025. Então eles têm essas outras avenidas que, claro, não vão ser tão grandes, não vão ser tão relevantes, muito provavelmente, não tô afirmando, quanto o negócio matriz, mas já demonstra que eles têm capacidade de se transformar e de agregar mais valor. O que já é interessante. Pra ficar de olho para acompanhamento futuro, mas desconsiderando isso atualmente. O que a gente vê hoje é o crescimento das unidades e isso que deve guiar a gente, não narrativas e possibilidades futuras. Vamos dar tempo ao tempo. E, enfim, isso mostra, em todas essas avenidas que eu falei, ela mostra como a empresa ela tem capacidade, né? A gente pode enxergar uma certa capacidade de a empresa ela mesma criar eventos transformadores para si própria e gerar valor. Né? Ela tem um posicionamento interessante nesse sentido. Que não é garantia de nada, mas eu acho interessante, pessoalmente. Pelo menos para analisar, para estudar, né? Acompanhar ao longo do tempo. Enfim. E foi o que eu falei, né? Agora analisando aqui. Tem essa capilaridade única, né? Que atrai muita gente. Como me atrai, por exemplo, né? Eu sou cliente só por causa disso. Eu não só acabo ficando refém, o que pra empresa é bom. O mundo fitness é um mundo fragmentado e crescente, como eu já falei também. Tô dando uma olhada na minha colinha aqui. É... Ah, tá. Foi o que eu falei também, né? A margem bruta ela vai aumentando com o tempo. Né? Vai ter o ramp-up dessas unidades, esse é o termo que eles usam. Quando a margem bruta. Quando a unidade ela vai maturando e vai aumentando a rentabilidade bruta, eles chamam de ramp-up das unidades. E também já falei que os reinvestimentos são possíveis graças às unidades, né? Sem muita dívida. O ROI que ele vai aumentando, né? Isso tá aqui. Cadê aqui? E também isso da capilaridade única é evidente quando você vê isso aqui, ó. 67% dos clientes da Smart Fit são clientes do plano Black, que é justamente o plano que permite você treinar em qualquer unidade no país inteiro. Não sei se isso funciona em outros países, inclusive é interessante. Se um dia eu viajar pra fora, pra algum país em Smart Fit, vou tentar isso, tá? Mas você vê, 2/3 estão nesse plano, que mostra que essa capilaridade realmente é um diferencial. Ou seja, tipo, 2/3 dos clientes têm esse interesse em poder treinar em mais de uma unidade. Bem, eu já falei também, né? Mais unidades, mais escala. Conforme mais unidades você tem, mais você consegue comprar aparelhos a preços menores, etc e tal. O custo vai ficando mais baixo, o custo de capital também. E outra coisa também, e isso eu acho que eles vão falar no release. O foco deles principal, hoje, é cidades médias e grandes. Eu até notei isso aqui. Eles possuem um foco muito grande em cidades acima de 100 mil habitantes. Tá? Eles não possuem academias em cidades com menos de 100 mil habitantes. O que mostra também uma avenida de crescimento nesse sentido, né? Porque no próprio release ele também fala que as diferenças de tamanho das unidades, né, em diferentes bairros da mesma cidade, não possuem correlação com a rentabilidade que elas acabam possuindo. Então talvez isso signifique que eles podem aprimorar isso para chegar em cidades pequenas. Aí não sei como seria a rentabilidade disso. Possivelmente será menor, né, pela menor capacidade de escala, porque tem menos gente para ir em mais de uma unidade. Mas aí uma coisa que, de novo, não é para considerar agora. Mas é uma coisa que você olha e fala, pô, dá pra ficar de olho nisso aí possivelmente. E o foco deles é em cidades grandes, principalmente dominar bairros com alta renda e alta concentração populacional, seja de moradores, né, ou seja de trabalhadores, né. Você pega, por exemplo, eu dou um exemplo de Santos, que na Avenida da Costa, que é a principal avenida da cidade, né, tem um monte de comércio, etc., tem 3 unidades. Tipo, tem uma unidade que é 2 quadras uma da outra. Porque eles têm esse interesse. Pô, pode nem ter. Não é tanta gente. Tem bastante gente que mora perto da costa, mas quase ninguém mora na costa. Mas tem muita gente que vai trabalhar lá, então vamos entuchar de unidade. Né, tem uma ali, uma antiga galeria, tem ali no açaí, né? Que antes era o extra. Eles vão fazendo esse esquema de. Vamos pegar o filé mignon, né? De onde tem mais gente na cidade e vamos entuchar de unidade. É um modelo interessante também. E esses serviços digitais adicionais que eu também falei de alta margem, ou não necessariamente digitais. Essa é basicamente a tese, fora da parte numérica, da empresa, tá? Que é isso que você vai ver muito aqui na apresentação institucional. Você vai ver um pouco aqui da história, né? Que eles sempre falam. Eles são 9 vezes maior que o segundo player, né? Eu falei ali em relação ao Bluefin. Eles possuem adicional um monte de plano, 3 bilhões de caixa.
Ó, a clínica academia que tá crescendo, as academias estão crescendo. Aí você vê como a participação em Brasil tá caindo, né? Em relação a 2019, em 2019, 55% das unidades eram no Brasil, agora é 38%, tá cada vez mais abrindo unidades no exterior, né? Principalmente no México, mas também em outros países da América Latina. Né? Eles são o terceiro maior player mundial nesse sentido, né? Até aqui. Só para a gente ver essas duas outras aqui. Mas da América Latina são disparado maior. Né? O que faz sentido, né? A América Latina é um continente de menor poder de compra, né? Então, o modelo deles faz sentido ter essa escalabilidade toda. Aqui umas frasinhas, potencial de crescimento do setor. Aqui, ó. Essa foi o que eu falei, ó. Essa foi a questão que eu falei das safras, né? Você pega aqui que começa aqui em 36%, chega até 53%, ó. No primeiro trimestre de 2025 chegou até 53%. Mas fica nessa faixa, 50 e poucos, né? Não sei se vai crescer mais em algum momento, eu trabalharia com isso, né? 50 e pouquinho. E o que tá bom, né? Pô, assim, a unidade que eu geralmente treino consta tem mais de 2 anos. Eu pago uma mensalidade, metade do que eu pago, tá? Pago o despesa da unidade em si. É uma rentabilidade interessante. Ah, e aqui, inclusive, isso é interessante também, tá? Capex de manutenção não é só pra equipamento quebrado, tá? É muito também pra obra, pra reforma, tá? Muito do capex de expansão deles não é em relação a equipamentos, é em relação às reformas e às obras que são necessárias para converter os imóveis alugados nas academias, tá? Eu vou até dar um exemplo aqui. A Smart Fit do canal 5 em Santos, né? Eu vou acabar dando bastante exemplo de Santos, tá, gente? E isso não, eu não tô querendo colocar meu viés pessoal na análise de empresas, tá? Eu só tô querendo dar exemplos. Nunca usem viés pessoal para análise de empresa, né, viés de cliente, nem nada. É só porque eu quero demonstrar o quanto o custo de compra pode ser grande. Você vai aqui na Smart Fit de Imbaré, era isso aqui. Era uma casa. Era literalmente isso aqui. Eu já treinei nessa unidade, tipo, é bem diferente pra esse prédio. Era literalmente uma casa. Isso aí, ó, em março de 2023. Agora você pega 2025, do outro lado da rua deve ter. Ó, março de 2023. Não tem imagem mais recente? Pô, aí que me quebra, porra. Ah, não tem mais recente. Mas eu vou mostrar aqui. Eu mostro no. Ó, mostro as unidades. Nas imagens aqui. É isso aqui. Não, não é isso aqui não. Não, não, não. Não, é isso aqui não. Ó, olha isso aqui. Era uma casa e eles demoliram a casa e fizeram tudo isso. É um custo muito grande com obra. Tá. Então, pode deixar claro que não é só equipamento que consta, tá? E por isso até que eles fazem questão, em algum momento, não sei se no release ou aqui, de falar que eles estão muito preocupados com questão imobiliária. Faz sentido, né? São custos de expansão. Maior custo de expansão é com imóvel. Vão ter que ficar de olho mesmo né? É por isso que, inclusive, que a depreciação e amortização também é muito rápida, né? Porque tem muito gasto com obra, não tinha pensado nisso. Mas é verdade. Não é nem muito pelo equipamento, é pela questão da obra. Ó, você pega isso aqui, ó. Depreciação das academias maduras. Tá em 11%, as maduras 11%. Então, as que entraram são maiores ainda. Tipo, só que você pega as unidades mais antigas, é 7%. É muito baixo. Né, isso aqui tá expresso nos números. Olha o ROIC. O ROIC das unidades maduras mais antigas é 48%. É um número altíssimo. Mas tá convertindo em nível de maduras e tal. Aqui, olha como as unidades maduras agora são muito mais que a manutenção. Mais unidades vão surgindo, mais unidades também vão se maturando. Ok, ramp up. Múltiplas avenidas de crescimento e consolidação no mercado, ok. Dá um papozinho. Aqui, ó, o ranking global também, ó. Perfeito. Tô em crescimento, mas... Enfim, não leva muito em consideração, tá? Não é isso que deve fazer você querer investir na companhia. É isso aqui, ó. É isso aqui que importa. As análises dos números. É isso aqui que você tem que olhar antes de você decidir se você vai investir ou não. A gente analisou aqui os números e a gente achou, e pela minha conclusão, foram números interessantes. A gente tem essas narrativas aqui. E realmente, você vê, a empresa está crescendo, está conseguindo crescer com uma boa rentabilidade, então isso aqui até que faz sentido. Mas vai para mais pelo longo prazo? Vai ter alguma disrupção de mercado além das academias? Aí são os riscos do negócio.
Então eu tô tentando pegar outras coisas, porque eu realmente gostei muito do Smart Fit. Eu não queria que fosse tão enviesado. Eu não tenho ações de Smart Fit, tá? No momento. Mas só porque eu tô aqui estudando, meramente. Aqui, ó, também isso aqui é interessante de ver. Que no mundo desenvolvido, as academias de bom setor mais consolidado, no geral, né? Nessa análise aqui também, ó, aqui o setor premium e o setor baixo preço estão crescendo. Enquanto a média de mercado está caindo, que são justamente, geralmente, as academias de bairro. Né? Isso para grandes cidades, tá? Óbvio que em cidades menores aí vai ser outra história. Mas, por exemplo, para mim aqui em São Paulo, academia de bairro cada vez mais perde espaço. Aqui a capilaridade única, foi o que eu falei. Realmente isso acontece. Localização, parceria de longa data, foi o que eu falei eles ficam de olho no white space. Ok. Aqui, ó, é o que eu falei. As academias maduras, ó, 56%, agora tem 70% de academias maduras. Vai adicionando mais unidade, maduras vão aumentando também. Por proporção. É aquilo que eu falei, ó. As unidades, ó, eles são muito focados em cidade grande. Não tem nenhuma unidade em cidade com menos de 100 mil habitantes. E, ó, pouca performance do lucro bruto sem correlação com o perfil da cidade. Então, quem sabe cidades pequenas isso não pode ser uma avenida de crescimento futuro. Mas eu acho que não é muito, tá? Justamente por isso que eu falei, é menos capacidade de abrir mais unidades e tal. Nessas cidades também que são de menor poder aquisitivo, talvez academias de bairro façam mais sentido. Aí vai dar. Aí aqui é só especulação, né? Mas só um insight que eu tô dando aleatoriamente. Ok. Um negócio único. O plano back não é 139, não, é 149. Eu pago 149 no Smart Fit. Aqui, ó. No geral, 2/3. No Brasil, 73%. Mais de 49, 48. Aí talvez, né? Aí talvez tenha uma outra questão de perfil da população, né? Isso também impacta, claro. Estamos falando de empresa, estamos lidando com seres humanos no final das contas, né? Tudo é capital humano no final das contas. Isso aqui também é interessante de ver, ó. Eles são muito focados em expandir o número de unidades de uma mesma cidade. Questão do Revenue Manager aqui, mas pouco relevante. O CAPEX por unidade. 70%, ó. 70% é obra. É muito gasto com obra. Isso não deprecia na hora. Só que depois de 5 anos, o prédio vai estar lá e vai estar tudo depreciado. Aí é o lucro. Mas o lucro já vai estar desenhado pela geração de caixa, né? Mas aqui a geração de caixa hoje está sendo utilizada para crescer ainda mais, né? Então a gente não vê esse dinheiro. Né? Você não vê muito isso aqui no lucro líquido, né? Parece que é um lucro meio errático. Né? Inclusive eu até acho meio estranho, né? Que cresceu porque, subiu tantos por cento porque cresceu o lucro líquido. Mas o lucro líquido é o que menos importa aqui no momento. Pro futuro pode ser o que importa, né? Diferentes estágios da empresa, diferente percepção, né, do qual é o indicador mais adequado para você analisar esse tipo de coisa. Vai mudando, né? Uma empresa em crescimento você não vai analisar da mesma forma que uma empresa estabilizada. Mas, enfim. Tá, que já falei também. Ó, aqui, né, a breakdown. Até falei da saída. Eles tem um na saída também. Ó, eles são muito. Poucas unidades são na rua, né? Bastante em shopping, em strip malls, que é tipo galeria, mercados normais. Há bastante penetração dos canais digitais de venda, isso é interessante também. Tá. Aqui o serviço, né? Smart Fit Nutri também crescendo, Smart Fit Coach crescendo. Os exames que eles também têm num plano lá. Que é uma margem alta, né? Só, tipo, o cara paga 150, só que vai pagar mais, por exemplo, 25 nas de bebida com cafeína e tal. Né? Mas vai gerando também, né? São outros serviços, né? Aí vai ter gente que vai querer, vai ter gente que não vai querer e tal. Por exemplo, tem gente que não vai querer. Eu já cheguei a assinar, mas acabei cancelando depois. Só que vai ter gente que vai ter e vai gostar, né? Tudo questão de. Não é a sua régua que importa, né? É o que é a possibilidade, a oportunidade, em vez de se desenvolver nos números. Isso é o que importa. Aqui as academias, os estúdios, né? Estúdios são. As academias caras eles chamam de estúdio, né? Que é meio estúdio mesmo, né? Porque Jab House é porrada. Não é a mesma coisa que uma academia que você vai fazer musculação e cardio, né? E as plataformas e tal. Escala, efeito de rede, blá blá blá.
Aqui é o crescimento, mas 20% de clicker. Tá, mas tá crescendo unidade também, isso não diz muita coisa. Isso aqui é interessante, ver se esse número vai permanecer para as próximas safras, né, de empresas maduras. Que é assim que eles chamam, né? Eles fazem essa subdivisão por ano, né, que vocês viram anteriormente. Cadê aqui? Pô, onde tá isso aqui? Aqui, ó. Eles chamam de vintage as safras, né? Não sei por que eles deram esse nome, mas enfim. Vou chamar de safra porque eu acho mais intuitivo. Né? Eles fazem essas divisões. Pra voltar lá pra baixo, né? Meu Deus do céu. Muito slide. Poderia ser mais curto essa apresentação, pra ser sincero. Muito papinho. Mas, a gente é papinho furado só, né? Isso a gente deu uma olhada. Tá crescendo. O número de academias, né? A líquida tá crescendo também. Margem bruta, caixa. Tal. Aqui a gente vê aqui, ó, próprias e franqueadas. Né? A gente vai fazer uma conta de padaria aqui. 1416 mais 343. Aí, 343 sobre 1759. Porque isso tá por algum motivo. Tá. Ó, 19%. Fica nessa faixa de 20%, como eu falei. O plano deles é 20%, tem 20%. Olha, ó aqui também, ó, como o custo de capital fica mais baixo. Não tava na bolsa, tinha menos unidade, era A. A classificação de rating deles, agora já tem A mais. Vai na academia aqui 2 quadras de casa pra ver se. Né, que é de bairro, pra ver se eles têm esse perfil de crédito e se eles conseguem um custo assim. Não, se eles tiverem que pagar empréstimo, vai ser um custo alto. Maior que Smart Fit, no caso. Né? Ó, aqui o dívida líquida ajustada, como eu falei. Tá? Não é os 2.6, o 2.6 aqui tá no TR, mas aqui já tá ajustado. Eles vão tirar o leasing, né, do aluguel dos arrendamentos. Fluxo de amortização. O que ok, ó. Você vê aqui é um fluxo bem ok. Bem, aqui outras coisas também, tá? Isso aqui é interessante, tá? Eles fazem a dívida. Eles emitem dívida de acordo com a moeda da operação que eles estão investindo. Então, tipo, eles estão abrindo unidade no México, o que eles vão contrair de dívida para essa operação no México, eles emitem em peso mexicano, moeda local. Isso é interessante, tá? É bom. Vou descer o White Space. Tá, aqui já tá repetindo, né? Tá, pronto, foi. Aqui, essa é a apresentação. E agora, bem, acho que já falei tudo que eu tinha que falar, mas vamos ver aqui o central de resultados de qualquer jeito. Vou pegar os resultados do primeiro trimestre, né? Porque foi o que eu analisei. Também tem minha colinha aqui pro resultado do primeiro trimestre. Vamos lá pro release. Que é o que importa. Bem, indo aqui pro release, vamos aqui. Né, eu vou ser um pouco mais rápido aqui, né? Porque o vídeo tá bem longo já, né? Daqui a pouco vai virar um filme isso aqui. Mas tô tentando fazer um vídeo bem completo, né? Então vamos lá. Os alunos têm crescimento, a receita tem crescimento, ok. Isso aqui a gente já deu uma olhada. As academias estão crescendo. Clientes. Tá. É uma coisa também importante da gente falar. Naturalmente, as academias elas vão crescer mais que o número de clientes, tá? Porque foi o que eu falei. Quando a academia ela surge, ela inaugura, ela vai adquirindo alunos com o passar do tempo. Inaugurou hoje uma academia. Uma academia da Smart Fit tem o quê? Geralmente 2.000 alunos, 3.000 alunos matriculados. Né, com o registro lá. Ele não vai ter os 3.000 alunos de uma vez. Não vai ser tipo, nossa, inaugurou, vai surgir 3.000 pessoas entrando lá ao mesmo tempo para se matricular. Isso vai com o tempo. Tá? Isso vai com o tempo. Então, ao mesmo tempo em que, no momento de crescimento, o número de academias, proporcionalmente, né, em porcentagem, vai crescer mais que o de clientes, em momentos de mais estabilização, o número de clientes vai crescer mais que o de academias, justamente para compensar, né? Porque as unidades vão maturando e os clientes vão entrando sem estar entrando tanta academia mais, tá? Então, nesse momento de crescimento, academias estarem crescer mais do que o número de clientes é normal, tá? Assim, se não é muito normal, tá muito discrepante, mas isso aqui, 20 para 16%, é ok. Porque se espera, né, essa é uma questão que também é mais certeza, que quando a empresa para de crescer tanto, meio que, por exemplo, que subiu 2%, 3% do número de academias, suba uns 5, 6% do número de clientes. Para compensar, porque as unidades que foram abertas no ciclo de expansão estão finalmente maturando, aí os alunos vão entrando mais e mais, até chegar no platô, certo? Receita ok, margem de EBITDA caiu um pouquinho, mas ok. Né, isso é muito... Então, aqui tá surgindo novas unidades, né? Então, normal. Academias no final do período, são das academias, ó.
Aqui é só uma coisa interessante. Ó, no segmento de estúdios, 153 unidades, tá? E antes era 23, então, de um ano pra cá, foram de 23 estúdios, né? Unidades daqueles estúdios lá, que são as academias mais caras, pra 153, só que a grande maioria delas são franquias. Isso é uma coisa interessante, então, o foco da empresa é realmente a Smart Fit Matriz. Essas aqui são só outras avenidas que eles, como eles veem mais oportunidade hoje na Smart Fit, eles delegam para franquias, mas no futuro, como possível mudança de mercado, talvez isso mude, assim como pode não mudar. Tá? Essa é uma coisa para ficar de olho, uma coisa interessante ficar de olho, não necessariamente positivo ou negativo, mas ficar de olho. Aqui tem, né, uns números mais assim sólidos, né? São tipo, tudo tá aqui, mas aqui não tem muito o que ver, né? A gente tem um crescimento aqui no Brasil, aqui no México, aqui nos outros países, crescimento até que bem expressivo. Franquia, mesma coisa. Base de clientes, mesma coisa, tal. Tipo, você vai ficar analisando isso aqui, né? Você, né, quando você for acompanhar, se você se tornar sonista. Aqui uma DRE, né? Receita líquida, receita bruta, bem, deduz imposto, não custa, não conta. Custo caixa dos serviços. É lucro bruto. E aqui a gente já vê um pouco de diferença, né? Esse de G&A e tal. Margem EBITDA, margem EBITDA dos gastos operacionais, depreciação e amortização, que é um gasto bem alto, porque tá. Olha como cresceu. A empresa começou a abrir mais unidades do que antes, né, porque está abrindo cada vez mais, depreciação e amortização subiu, porque está depreciando as obras e os equipamentos novos. Tanto que aqui isso está pesando bastante no lucro líquido. Né? O lucro líquido, tá, tipo, mas, tipo, imagina vocês, tipo, nunca vai ser zero, né, mas se for só o CAPEX de manutenção, seria bem menos que isso aqui. Aí seria um lucro líquido bem maior. Mas tanto que por isso que eu falo. O que se importa mais agora, nesse momento de crescimento, é ver a proxy de geração de caixa. Aqui, ok. Essa receita líquida. O interessante do ramp-up é que ele dilui os custos fixos, né? Também. Tem essa possibilidade de alavancagem operacional, né? Nas unidades mais maduras, né? Que uma aluna a mais basicamente não tem custo marginal nenhum para a companhia, então entra como se fosse 100%, sim. Sabe, tipo, tá maturada a unidade com 2.500, entrar em mais 500 alunos, não vai ter custo nenhum, só vai ser dinheiro a mais no caixa da Smart Fit. Isso é interessante, considerando que o mercado tem crescimento. Para um cenário de estabilização, isso pode ser um cenário que destrava valor, ou também não. Mas é uma coisa para ficar de olho. Ah, uma coisa também que eu analisei aqui, que eu falei aqui. Teve um aumento grande de G&A e de vendas e marketing, né, na DRE. Ó, teve um crescimento bem considerável, 37% e tal. 50% de aumento de despesa com vendas. Né, mais que a receita, isso é uma coisa que vai ficar de olho. Pode ser natural em um período de crescimento, mas se isso permanecer na perpetuidade, obviamente isso é um péssimo sinal, então vamos ficar de olho. Mas outra coisa, né, tipo, a receita operacional líquida subiu meio que no mesmo patamar do custo caixa, mesma coisa para ficar de olho. Nós vamos dar receita líquida, isso é uma coisa que a gente já viu um pouco na apresentação, né? Ó, o custo caixa dos serviços teve um custo considerável, né, um aumento considerável com gastos em pessoal, com essas novas unidades, né? Mas, mas teve 20% de academia e teve 30% de aumento, né? Isso é algo para ficar de olho, né? É um gasto grande com o pessoal com terceirização, né? Mas por enquanto isso não é muito um motivo para ficar preocupado, né? Período de crescimento. Pode acabar tendo. Né, o custo de contratação de pessoal também é grande, né? Para você contratar é caro. Né, depois acaba ficando. Né, porque o custo de você ter todo um processo seletivo, você fazer um contrato junto a uma empresa de terceirização é um custo alto, mas depois esse custo vai deixar de existir, isso vai ser o custo do serviço mesmo, aí vai naturalmente baixar. Né? Seja o salário dos funcionários alto ou não. Não tô querendo aqui entrar no mérito de vamos cortar salário de funcionário, né? Não, jamais falaria uma coisa dessa, pelo amor de Deus. A não ser que fosse um bagulho muito estrúxulo, mas a gente não tem demonstrado isso aqui, só tô falando isso mesmo. Pra ficar de olho. Não subiu o custo caixa, mas pode ser por causa disso. Mas aí tem que analisar, tá? Deve ter uma explicação melhor aqui, mas aí eu deixo pra vocês verem. Aqui o lucro bruto por caixa também. Ok. Ó, o lucro bruto caixa também cresceu, então, enfim. Ó, a margem bruta que a gente já mostrou, tava lá também.
O EBITDA por país, ó, cresceu bastante nos outros países, mas também cresceu mais as unidades nos outros países, né? Cresceu mais. Despesas com vendas, ó, cresceu bastante as despesas. O número de despesas com vendas reflete a forte expansão da rede de academias, de fato, né? Quando você vai se inserir em novos mercados e vai gerar novas academias, você vai ter um. Tipo, quando você inaugura uma unidade, você vai gastar mais com marketing do que quando ela já está operando madura. Mas tem que acompanhar para ver se a empresa ela acaba ficando dependente desse custo alto estruturalmente, ou se é uma coisa que vai caindo com o tempo. Tem que ver. Porque faz sentido ela, teoricamente, ela gastar cada vez menos com marketing, mas pode não ser o caso. E acho que a mesma coisa vale para gerais administrativas, né? Não sei se tanto, na verdade, aí já. Ó, a empresa fala que reflete maiores investimentos na estruturação de novos negócios, principalmente em relação ao Total Pass. Então, talvez faça sentido, né? Eles estão querendo tornar o Total Pass mais robusto para evitar disrupção de mercado. Ou até mesmo disruptar o mercado em favor de si mesmos. Tá ok, mas também aí, se estão fazendo isso momentaneamente, também isso não pode ficar para sempre, então tem que ver se vai ficar 37% para sempre. Né, teve um aumento grande do trimestre passado para cá. Né, tem que ver se vai ficar assim. A gente pode até ver se no release do segundo trimestre aumentou. Não vou analisar porque eu tô familiarizado com outro, né? Mas aqui, ó. Ah, aqui subiu, ó, subiu 2%. Aqui subiu 2%. Então realmente faz um pouco de sentido ser mais pontual. Tá. Ok, evolução do EBITDA. Tá, ok. O lucro prejuízo líquido. Isso aqui é irrelevante, não vou nem levar muito em consideração, pra ser sincero, porque foi o que eu falei. Ó, aqui é a divisão de CAPEX de expansão e manutenção, como eu falei. Ó, teve um aumento grande de manutenção, mas a expansão também teve aumento. Só que, né, manutenção subiu porque, né, mais unidades e tal. Mas ainda o CAPEX, mas a grande maioria ainda é expansão, né. Essa da líquida ajustada, aqui tem outros balanços, né, como tá aplicado as dívidas, né, como tá o caixa da empresa, né, como tá aplicado, etc. Prazo da dívida. E meio que é isso, né. Aqui já tem os balanços e tal. Enfim, bem, aqui a gente já fez uma análise da apresentação, da tese, dos números, do release. Basicamente, o que eu colocaria pra... Vou colocar aqui a câmera, o foco em mim, né? O que eu acho que é mais importante de se acompanhar na empresa caso você decida ser acionista, né? Tem aqui alguns fatores que eu apontei que eu acho que são os mais importantes. Primeiro que... Bem, ver algumas coisas... Eu vou basicamente me repetir um pouco, tá? Mas pra recapitular tudo. Tem que ver, né, se no período de não tanto crescimento da empresa, em questão de abertura de lojas, a base de alunos vai aumentar mais que a receita, tá? Tem que ver, porque se não aumentar tanto quanto as academias estão crescendo, o número de alunos não tanto. Aí quando o número de academias parar de crescer, os alunos caírem mais, não faz muito sentido, né? Não tá tendo tanta diluição de custo fixo, não tá tendo tanto ramp-up, não tá maturando tanto quanto antes. Tem que acompanhar a geração de caixa, né? Sempre lembrando que resultado financeiro e depreciação e amortização vai ser maior em período de crescimento, tá? Principalmente considerando que depreciação e amortização tem muito de início logo de cara por causa das obras de alteração do terreno, né, para construção da unidade. Tem que ver se os gastos gerais administrativos vão cair com o tempo depois desse crescimento acelerado que está tendo agora, ou se vai crescer menos que a receita, né? Se vai crescer menos que a receita, né? Configurando o ganho de escala. Tem que acompanhar a evolução da depreciação e amortização das academias e suas diferentes safras. Tem que acompanhar o endividamento, lembrando que o leasing está no endividamento, né? Tem que ver se a proporção vai permanecer e tudo mais. A tendência é cair, né? Porque os contratos eles vão sendo cumpridos, então a tendência é a proporção ser menor, né? Porque não vai ter tanto contrato, só que os contratos vão sendo renovados, né? Então tem que ver como isso vai ficar. Acompanhar a evolução da margem bruta, caixa, das academias mais recentes, né? Se elas estão realmente evoluindo. E caixa, justamente porque aí vai desconsiderar a depreciação e amortização, que é um gasto não caixa, é um gasto competência. Tem que acompanhar a maturação dessas academias mais recentes. Tem que ver se a empresa ela vai decidir ampliar a participação das franquias no número geral de academias, né? Porque as franquias elas não vão oferecer um ganho tão grande, né? Pelo menos nesse momento de crescimento. Aparentemente,
o filé mignon tá na própria empresa desenvolver as unidades. Então, se ela começar a abrir muita franquia com o tempo, tem que ver como isso vai ficar, né? Porque hoje, minha visão é que é meio desnecessária, né? Porque ela não precisa muito crescer rapidamente, porque ela precisa crescer pra ganhar. Não, ela já é um player muito grande. Então, mas eu posso estar errado, isso, né, pode mudar o mercado muda todo dia, então a gente nunca sabe como vai ficar. Então tem que ficar de olho pra ver se a empresa aumentar o número de franquias, o porquê ela estaria fazendo isso, qual seria a percepção da empresa pra ela estar mudando esse planejamento. Tem que ver como vai ficar os gastos com vendas e marketing, né? Tem que ver se a empresa ela é realmente refém desses gastos com vendas e marketing, ou se realmente é uma coisa que tá mais alta, tipo 10, 11% da receita operacional líquida, justamente porque tá abrindo novas unidades, aí naturalmente, né? O marketing é mais alto. Mas, né, se ela for refém disso, é um ponto que joga contra a empresa, né? Porque a rentabilidade ela vai ser naturalmente menor, porque ela vai ter um custo administrativo alto por questão de marketing. É legal prestar atenção no Total Pass, né? No geral, assim, ver o que o Total Pass está oferecendo à empresa ao longo do tempo. Usar o EBITDA como parâmetro mais adequado para a evolução do resultado, por ser o proxy de geração de caixa que justamente permite todo esse reinvestimento com pouca dívida nesse período de crescimento. E depois vai ser essa geração de caixa que vai permitir, né, a consolidação da empresa e o retorno desse valor ao acionista, seja via dividendo, recompra ou crescimento mesmo. Aí vai ser uma coisa de. Isso vai ficar a cargo do CFO da empresa. Uma boa também. Sempre analisar em qual ciclo de maturidade a Smart Fit tá, né? Se ela tá querendo crescer, se ela tá querendo crescer tipo, de uma forma conservadora, ou se ela tá querendo crescer pra cacete, ou se ela tá querendo ficar estável. Sempre bom. Uma empresa de crescimento, a gente vê se a empresa tá querendo crescer mais ou menos, ou ficar estável. Pra aí a gente mudar a nossa percepção de por onde analisar a empresa. E, no geral, acompanhar o crescimento das unidades e da base dos alunos, né? Além dessas avenidas de crescimento que eu falei anteriormente. E expansão para novos países e mercado. E meu microfone caiu. Por essa questão de alavancagem operacional e tal. Né? Mais unidades, mais alunos black, enfim. E meio que é isso, povo. Foi um vídeo bem longo, né? Foi um. Basicamente falei tudo que eu podia falar sobre Smart Fit. Essa é a minha percepção. Eu vou deixar aqui um pouco na tela o meu roteirinho escrito do que qual foi meu roteirinho pra falar sobre isso aqui. Tudo que eu falei, tá? Que foi complementado pelos números e tudo mais. É basicamente isso. Aqui, batendo o olho, você vai lembrar de grande parte das coisas que eu falei. Caso você, tipo, nossa, foi um vídeo muito longo, eu quero me perdendo. Tá aqui. Esse aqui é uma questão que eu fui explicar. Esse aqui é tese, isso aqui é número, enfim. Tá? Mas, basicamente, acho que é isso. Tomara que eu tenha feito um conteúdo de qualidade para todos vocês. Deixa eu colocar na webcam, né? Que isso tenha sido proveitoso para vocês entenderem um pouco mais de como funciona o negócio do Smart Fit. Sempre lembrando, não é uma recomendação de investimento. Eu não tô querendo que vocês comprem Smart Fit, eu nem tenho ação da Smart Fit, por exemplo. Não é uma recomendação de investimento de forma nenhuma, mas só o que eu, um mero estudante, que comecei a entrar agora no mercado financeiro, vi um curso ou outro, enfim, analisei da empresa. Eu não abri, por exemplo, DFC, DRE, tem muita coisa que posso memorar na minha análise, mas isso é a capacidade de análise que eu tenho no momento. E com esses vídeos eu quero firmar esse compromisso comigo mesmo de analisar cada vez mais empresas e também proporcionar a vocês insights, mais conhecimento sobre a empresa, seja para vocês conhecerem um pouco mais do negócio, como ver, ter alguns insights. De forma geral, tem insights. Só que não é uma aula. Só que não é tipo, compra essa empresa. Eu particularmente gostei da empresa, né? Ficou bem claro, mesmo não sendo uma recomendação de investimento, mas vai ter outros vídeos que eu vou falar meio mal, mas falar, não, vocês podem gostar também. Sabe, cara, eu não tenho autoridade nenhuma. Lembre-se disso sempre, tá? Olha minha cara. Tenho 19 anos na cara, pô. Eu não sou um analista, CNPI, nem nada. Então, tipo, tem muita gente por aí mais capacitada do que eu, tá? Fica só um projetinho pessoal meu mesmo. Vai ter erros. Eu vou chegar daqui a uns 3 anos, olhar pra esse vídeo e falar, nossa, faltou muita coisa, né? Seja pra bom ou pra ruim. Então, não levem isso aqui como uma palavra final. Mas eu espero que eu tenha podido ajudar vocês com tudo isso aqui. Não sei como vou fazer pra editar esse vídeo, vai ser complexo.
Mas espero encontrar vocês semana que vem. Ou é domingo, não sei se eu vou fazer um vídeo domingo, acho que não vai dar tempo. Mas espero encontrar vocês em um próximo vídeo. Muito obrigado por todo esse tempo que vocês ficaram até aqui comigo. E até mais, meus colegas. Sempre estudemos.